Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Trarei para vocês aqui no canal temas diversos a serem narrados por mim e até discutido entre nós. Se você gosta desse tipo de canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixe o seu like para fortalecer, compartilhem o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você será notificado. E agora vamos ao assunto de hoje, que é um relato para podermos refletir, intitulado Soldados Além Fronteiras. Informações adicionais no final do vídeo e na descrição do mesmo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, anos 70. Tinha eu cerca de 16 anos quando fui convidado por um primo a visitar uma igreja evangélica diferente. Isso porque na época havia proliferação dessas casas religiosas ligadas a grandes redes nacionais, e essa referida pelo meu primo era independente. Chegamos cedo, a tempo de sermos apresentados ao pastor Leopoldo e sua esposa, a irmã Geracinda. Uma inexplicável simpatia profunda de ambas as partes foi manifestada. O irmão Leopoldo, como gostava de ser chamado, tinha aversão à exaltação e também a estrelismos. Não gostava que se referissem a ele como pastor. Na opinião dele, servidores de Cristo tinham que ser humildes, como o mestre ensinou. Ele bancava a igreja, construída por ele mesmo aos fundos de sua casa e com entrada pelo lado. Seria uma entrada de carro com garagem ao fundo, em bairro de classe média em Porto Alegre. Ex-combatente da Segunda Guerra, usava parte de seus proventos para manter a casa religiosa e também para ajudar a todos os que procurassem pedindo ajuda. Mesmo quem não era da sua igreja, ele ajudava sem pedir retorno. Nunca ouvi pedir ofertas. Eu morava em bairro distante com a minha mãe e as irmãs dela, minhas tias e também meus avós. Éramos espíritas. Mas o irmão Leopoldo proferia palavras agradáveis em suas palestras e tinha um carisma especial. Logo ele e sua esposa passaram a me tratar como um neto que nunca tiveram. Adorava jantares e almoço na casa deles, sempre um pouco antes ou depois dos cultos. Informei da concepção religiosa de minha família e que eu estava em sua igreja apenas por simpatia. E assim se passaram 5 anos. Em 1979, o irmão Leopoldo tinha 55 anos, quando ele fez um surpreendente relato diante da igreja lotada. Assim ele disse: sonhei que eu estava dormindo, deitado ao lado de minha esposa, quando, de súbito, abri os olhos e uma estranha figura me puxou pela mão, me levantando e me levando para uma outra realidade. Era nos tempos da Segunda Grande Guerra, quando nós, brasileiros, estávamos na tomada do Monte Castelo, na Itália. Uma luta difícil e muitos de nós ali se perderam. Junto comigo estava um companheiro daqui de Porto Alegre. Havíamos embarcado juntos e assim por lá permanecemos. Ele foi um dos mais de 450 soldados que pereceram naquele conflito.
eu vi ele tombar ao meu lado com os meus 20 anos de idade. Era mais um menino, com os seus sonhos interrompidos, prostrado ao chão em meio à poça de sangue. Depois dessa visão, fui levado de volta aqui para minha casa e ainda me vi deitado ao lado de minha esposa. Instantes depois abri os olhos e levantei. Passei a me procurar dentro de casa. Voltei para o quarto e, vendo somente a irmã Geracinda dormindo na cama, pude ter a certeza de que eu estava de volta à minha realidade. Entre jantares e almoços na sua casa, ouvi várias vezes ele relatar outros sonhos que, na verdade, o assombrava há muito tempo. Logo em seguida, eu casei e, atarefado com o meu trabalho e minha vida de casado, fui me afastando, mas sempre tive notícias daquele casal. O irmão Leopoldo teve ainda vários sonhos parecidos. Faleceram durante os anos 80. Por volta de 1985 a 86, saí de um casamento conturbado pela inexperiência de ambos e casei de novo com alguém com 5 anos mais vivida e espiritualizada. A partir daí, eu passei a ter repetitivos sonhos sobre imagens da Segunda Guerra. Neles eu era apenas um espectador. Eram constantes e davam nítida impressão de estar presente de corpo e alma. Verdadeiras assombrações que me perturbavam sem encontrar fundamento. Na TV, cinema e depois videocassete, DVDs, os filmes sobre a Segunda Guerra sempre me fascinavam muito. Procurei ver o que podia. A nova esposa incentivou-me a integrar mais ao espiritismo e, se possível, investigar esses sonhos. Parte das respostas encontrei na literatura e em algumas palestras. 20 anos se passaram e os sonhos reduziram, mas ocasionalmente aconteciam por acaso. Passei a trabalhar numa empresa estabelecida nas proximidades da casa onde o saudoso irmão Leopoldo e sua esposa, irmã Geracinda, viviam. Doces recordações vieram, assim como aqueles sonhos do pastor na minha memória, que várias vezes ele relatou. Somei aos meus sonhos e resolvi pedir terapia de regressão para tentar elucidar alguma coisa. Fui encaminhado a uma casa espírita especializada e logo veio o dia da terapia. Cedo pela manhã fui conduzido pelo médium Álvaro e 2 auxiliares a deitar-me em uma sala apropriada para iniciar a indução ao sono hipnótico. Resultado: era eu, o soldado morto em batalha nos sonhos do pastor. Havia nascido em 1924 e tinha 20 anos, quando morto em 1944. Tive uma nova existência em 1961, a atual, o que significa um intervalo plausível e muito possível pela espiritualidade para uma nova reencarnação. Por incrível que pareça, Deus permitiu que, por um breve período, nossas almas se reencontrassem. O irmão Leopoldo, envelhecido e que tanto lamentou aquela morte de seu amigo e companheiro, desde a partida de Porto Alegre em 1944, teve por 5 anos ali na sua frente o mesmo espírito de outrora, eu, jovem. Apesar de não compreender nessa última ocasião, desde então nunca mais tive aqueles sonhos e, quando passo de ônibus na esquina da casa deles, meu espírito sorri.
como um agradável aceno de almas. Complemento. No dia 2 de julho de 1944, o Brasil embarcou cerca de 25 mil soldados para a Europa e receberam lá treinamentos até o mês de novembro daquele ano. A Batalha de Monte Castelo foi travada ao final da Segunda Guerra Mundial entre as tropas aliadas e as forças do exército alemão, que tentavam conter o seu avanço no norte da Itália. A batalha marcou a presença da Força Expedicionária Brasileira, FEB, no conflito, que arrastou-se por 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro do ano de 1945, durante os quais se efetuaram 6 ataques, com grande número de baixas brasileiras devido a vários fatores. 4 dos ataques não tiveram êxito por falhas de estratégia, mas a batalha chegou ao seu fim em 21 de fevereiro de 1945 com a vitória dos aliados, a derrota dos alemães e a tomada de Monte Castelo por tropas brasileiras. Foram 454 soldados da Força Expedicionária Brasileira que morreram nesse combate, além de 2.722 pessoas, soldados feridos, acidentados e 58 desaparecidos. Considerações. Terapia de regressão só é recomendado quando houver algum fundamento plausível e não estando nas margens da mera curiosidade ou especulação. Por isso, existem várias consultas antes da referida sessão em centro espírita especializado. Não existem regras gerais em espiritualidade sobre reencarnações, observadas algumas etapas e condições dos espíritos. A possibilidade de reencontros na Terra há muito tempo é uma realidade, registradas inclusive na literatura. Não raro também é possível reencarnar no mesmo berço e com os mesmos pais. Fonte: artigo do periódico A Mediunidade, abril de 2023. FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Complemento: Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Comando Militar do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E as imagens são meramente ilustrativas. Esse relato foi postado por Sérgio Gitel e foi relatado por Caetano, hoje com 62 anos de idade. Realmente é um assunto que nos põe para pensar, refletir e chegar até alguma conclusão, se não apenas aprender cada dia mais sobre coisas além da nossa compreensão. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e se não é inscrito, se inscrevam no canal. Não se esqueçam também de ativar as notificações do vídeo, deixar um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. Deixe também, além de suas opiniões, com respeito sempre, também sugestões de novos temas a serem trazidos ao canal para melhor atendê-los. Se você tem algum tema, conto, relato, curiosidade, dicas, qualquer conteúdo que você julgue que mereça ser compartilhado, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E será uma honra narrar aqui para todos que por aqui passarem. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, permanência e principalmente por sua paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!